Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramados desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês veem que, na medida em que nós vamos caminhando no Evangelho agora de São Lucas, e nós estamos no capítulo 11, do versículo 47 a 54, as condições de Jesus para com as autoridades religiosas daquele tempo vai se tornando cada vez mais pior. Vai se tornando pior. As autoridades haviam se desviado totalmente do fim. Deus os instituiu para que eles pudessem levar a palavra, para que eles pudessem ensinar as verdades, para que eles pudessem instruir o povo que estavam na ignorância. Mas, infelizmente, quando Jesus chega, Jesus vê que eles estavam totalmente desviados. Eles já não pensavam mais e não agiam mais conforme os ensinamentos do Senhor. Lembremos, quando nós estávamos no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 23, que Jesus disse: Veja os mestres da lei e os fariseus, eles estão sentados na cátedra. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Estavam totalmente desviados. E agora Jesus está tentando fazer com que eles possam entender o erro que eles estão. Jesus está alertando eles. Por isso que Jesus fala com tanta veemência, com tanta intensidade. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. É um alerta. Ao mesmo tempo que é um alerta, se torna também uma advertência. Vocês mataram os vossos pais, mataram os profetas, os vossos pais se desviaram. Aí Jesus vai falar também que eles mataram os profetas, os apóstolos e assim por diante. E aqui Jesus traz um detalhe, que eles irão prestar contas de todo o sangue que foi derramado desde Abel até o profeta Zacarias e até os últimos profetas. E vejam o que é que Jesus diz agora. Porque
tomastes a chave da ciência. Deus concedeu a eles a ciência, o entendimento das coisas para que eles pudessem ensinar de forma correta, mas já não estavam mais ensinando o certo. Aí Jesus diz: vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Aqui eu me lembro do profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Quem deveria dar o conhecimento não está dando. É lamentável, meus irmãos. Olhemos a situação da igreja nos tempos de hoje. Olhemos e vejamos que aqueles que têm a chave da ciência, aqui já não são mais as autoridades religiosas do tempo de Jesus, mas são as autoridades religiosas dos tempos modernos. As autoridades do tempo moderno não estão tão distantes das autoridades do tempo de Jesus. Se desviaram totalmente. Já não ensinam mais a verdade. E não ensinando mais a verdade, muitas pessoas se desviam, mas ao mesmo tempo há uma confusão dentro da igreja. Há uma confusão. Cada um ensina uma coisa, cada um fala de outra coisa, mas a verdade que precisa ser falada não se fala mais. É triste quando muitas vezes eu vou celebrar a missa, porque a missa já está tudo ali, a liturgia está tudo ali no missal. É só nós seguirmos o missal do jeito que está feito. As partes em vermelho é o que diz o que o sacerdote deve fazer. E a parte em negrito é a realização do que está sendo pedido. Então existe uma unidade na celebração da Eucaristia. É só seguirmos o que está escrito ali, como eu acabei de dizer. Mas é lamentável quando eu vou celebrar a missa, aí as pessoas vêm e dizem, ali o coroinha, o cerimoniário, padre, como é que o senhor vai celebrar? Eu falo para eles, eu vou celebrar como se celebra. Não é porque cada padre tem um jeito de celebrar, mas não é um jeito de celebrar porque tem uns que é mais piedosos, outros são menos piedosos. Não, é porque são invenções que estão sendo colocadas. E se inventa, cada hora inventa uma coisa. Eu não sei se há uma preocupação por parte de nós sacerdotes. E aqui eu estou dizendo, né, nós sacerdotes, porque eu estou me incluindo. Porque até eu mesmo preciso me perguntar se eu estou celebrando a missa como deve ser celebrada, com toda a dignidade e de acordo com o que o missal nos ensina. Então, o que está acontecendo na verdade? Por que cada um inventa uma coisa? A gente vê cada celebrações da Eucaristia que, meu Deus do céu, pipocas sendo jogadas para cima, o sacerdote celebrando a missa sentado no chão. Outros com pessoas de outras religiões ali do lado. O ministro da Eucaristia elevando a Eucaristia. Tudo ensinamento errado. Não sei o que está acontecendo. É um desvio. O demônio está agindo de toda forma, porque pouco tempo lhe resta. E os ensinamentos? Como Jesus está aqui questionando
os mestres da lei e os escribas, os fariseus. Cada um fala uma coisa. O que é pecado para um, para outro já não é mais pecado. O que é graça para o outro é desgraça. E quem sofre com tudo isso é quem? É o povo. É o que Jesus está dizendo no Evangelho. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, olha, não entra no céu, e ainda impedistes os que queriam entrar. Não entram porque estão ensinando errado, estão agindo errado. E aqueles que querem viver uma vida piedosa, já não querem mais. Não deixam entrar. Aí critica, briga. Há discussões hoje dentro da igreja que eu me pergunto se tem sentido ficar questionando isso ou aquilo. Os seminaristas que são piedosos não podem entrar no seminário, são deixados de lado e são mandados embora. Os que vivem uma vida relaxada são bem acolhidos. Os que não têm amor ao celibato podem entrar. Os que têm amor ao celibato, vai embora. Aqui você não fica. Os que têm amor à igreja, vai embora. Os que entram com uma concepção de igreja totalmente moderna, totalmente errada, esse é bom, esse vai ficar. Não deixam entrar os que querem entrar no céu, porque já estão numa decadência muito grande. Essas discussões tão bobas, batina, clésima, roupa civil. Quem usa batina, quem usa clésima, é do tempo lá antigo, é da Idade Média, isso não se comporta mais nos tempos de hoje. Mas aqueles que usam aquelas roupas apertadas, ninguém fala nada. Usa roupa civil. Eu acho que deveria ser assim, já que a coisa está nesse caminho, cada um então se veste do jeito que quiser. Então deixa quem quer usar batina, quem quer usar o véu, as mulheres, as religiosas que querem usar o hábito religioso, deixa elas vestirem. E aquelas que não querem vestir, fica sem vestir. Agora cai em cima dos que usam o hábito, dos que usam a batina, como se fosse a coisa pior da face da terra. E repito, aqueles de calça apertadinha, de sabe lá o que mais, ninguém fala nada, é como se ali tivesse tudo bem. Pelo amor de Deus, cada um vai caminhando. O que eu sei é que o direito canônico deixa bem claro que a roupa do sacerdote é a roupa eclesiástica. O sacerdote deve vestir o clésima, né? Para quem tem aversão à batina, veste o clésima. E aqueles que querem vestir a batina, vistam a batina. Qual o problema que tem? Mas aqueles que querem vestir roupa civil, uma vez um seminarista veio me perguntar: padre, mas por que o senhor usa batina? Eu disse: porque eu quero me identificar com aquilo que eu sou padre. Eu não vou ficar usando outra roupa. Então, a roupa do sacerdote, segundo o direito canônico, é a batina. Então, eu uso a batina, eu me identifico com ela. Isso me faz me identificar com aquilo que eu sou. Mas aí ele disse: mas eu não vejo o senhor criticando quem não usa. Eu disse: eu não vou criticar. Quem sou eu para ficar impondo na vida do outro o que eles querem viver? Cada um vai vivendo na paz do Senhor Jesus. Quem tem que se preocupar com isso são os bispos, que devem dizer. Mas se não falam nada, o que é que eu posso fazer?
Agora deixa eu andar de batina, o que é que tem? Qual o problema? Que eu não posso andar nu, né? Uma vez uma pessoa estava num calor, aí disse, padre, o senhor não está vendo que o senhor está com tá um calor tremendo? Eu disse, o mesmo calor que eu estou sentindo é o que você está sentindo. E essa roupa? Aí eu disse para ela, é a única que eu tenho, se eu tirar eu vou ficar nu. Não tem jeito, né? Mas a preocupação, a verdadeira preocupação, que é a salvação da alma, que é ver se as pessoas estão numa vida com Deus, se estão afastados do Senhor ou não, se estão levando uma vida digna. Isso é esquecido. E quem fala é criticado. Então, para que ficar falando de pecado? Para que ficar falando de condenação? Para que ficar falando do céu? Para que ficar falando do demônio? Para que ficar falando disso? Vai falar de quê? De maneira particular, eu fui ordenado para quê? Foram muitos anos estudando filosofia e teologia, para agora dizer que todo o ensinamento da igreja deve ser jogado no lixo, porque agora nós estamos nos tempos modernos e o que a igreja ensinou, o que Jesus ensinou, não é mais cabível para os nossos tempos. O que é cabível para os nossos tempos é liberou a geral. Pequem, 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 que não tem problema, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. O que importa agora é a luta social. Temos que lutar por um mundo novo, uma sociedade justa e fraterna, mas lutar pela eternidade, lutar pelo céu, não, isso não há necessidade. É como se o céu não existisse. É como se um dia nós não fôssemos para lá. É como se nós fôssemos viver eternamente nesse mundo. Então Jesus, diante de Pilatos, ele disse para Pilatos que o reino dele não é o deste mundo. Se o reino dele não é deste mundo, e Jesus faz o convite para que nós possamos ir para o céu, na casa do Pai há muitas moradas, eu já vos disse, eu vou preparar-vos um lugar. São Paulo, ali na carta aos Coríntios, ele teve uma experiência, ele foi lá no céu, lá nos céus. E que experiência maravilhosa que ele teve. E tem um momento que São Paulo até diz, né, que para ele morrer é lucro, ou seja, ir para o céu é lucro. Mas se Deus quer que ele fique mais um pouco para salvar almas, ele pode, ele até ficar. Os pastorinhos estavam com um desejo muito grande de ir para o céu, porque Nossa Senhora disse que o lugar deles era lá no céu, então eles queriam ir e fizeram tudo para ir para o céu. Agora, os tempos modernos, não, os ensinamentos, não fala do céu, fala desta vida, porque é nesta vida que nós vamos viver. Não, nós não vamos viver aqui, as pessoas estão morrendo. Morrendo o seu ensinamento, morrendo fora da graça de Deus. Aí depois lá na hora das Ezequias, aí inventa mentira, que a pessoa, aí sim, aí vai falar do céu, né? Descansou, foi para o céu, é só na hora que morre. E às vezes a pessoa morreu num estado de vida pecaminosa, um estado de vida de pecado mesmo, longe de Deus, mas chega ali, não, descansou, agora fala do céu, mas na hora que é para falar, para tirar as pessoas do caminho do inferno, levar as pessoas às virtudes, à santidade, não, isso é coisa do passado, isso é coisa da Idade Média, agora o diabo está em alta, agora estão se levantando para dizer que o diabo é bom e aquela coisa toda. Uma reportagem recentemente numa emissora de televisão aí, fazendo
as apologias ao diabo, dizendo que o diabo é bom, ao mesmo tempo mostrando que o diabo não existe, as pessoas se vestindo com roupas do diabo, aí um crítico lá fazendo uma análise dizendo que a criação do diabo aconteceu na Idade Média por causa dos reis, para que os reis continuassem mantendo o povo cativo deles e também o clero, a igreja. Então inventaram essa história de diabo. Inventaram, né? Inventaram a história de diabo, né? Então Jesus falou, Jesus brigou, Jesus lutou contra o demônio lá no capítulo 4, tanto de São Mateus como de São Lucas. Então foi uma história de carochinha, aquela luta de Jesus com o diabo e que ele venceu. E São Miguel, lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse, então ali também foi uma brincadeira, né? É conto de carochinha, estão dizendo que é conto de carochinha, e é isso que o diabo quer. E o pior é quando do púlpito, quando eu falo do púlpito, eu estou dizendo as autoridades religiosas vão lá no púlpito para dizer essas mesmas mentiras, que o diabo não existe, que isso é conto de carochinha e tudo mais. Meu Deus, que filosofia e que teologia foi essa? Não estudaram os santos padres? Não leram a Sagrada Escritura? Que tipo de livro foi que leu? Já sei. Os livros de Marx, de Lenin, foi isso que foi lido. De Stalin, Nietzsche. Foram esses os evangelhos que foram lidos e agora estão levando para o púlpito para dizer essas mentiras que não levam ninguém para o céu. Aí voltando para o evangelho de hoje. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Que Deus envie santos sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.